Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos, falando-vos de Cincinnati. Todos nós temos membros da família que faleceram e que estão a dormir. Alguns, está claro, choram com muita pena pela perda dessas pessoas por não os terem juntos e não terem a companhia deles. Mas temos uma pergunta aqui. Temos esperança? Temos esperança? Há uma vida depois da morte? O que é que a Bíblia diz acerca da morte e do julgamento? O propósito deste sermão, queridos irmãos, é para explicar o verdadeiro propósito do oitavo dia, isto é, do julgamento, isto é, a história para além do milénio. O que acontece àqueles que morreram? Foram para o céu? Qual é o estado ou a condição dessas pessoas que morreram? E quantas pessoas é que foram salvos, de acordo com a Bíblia? Desde, digamos assim, o Adão até hoje. Foram muitas? É a maioria das pessoas que viveram? Ou é a minoria? E por isso, então, o que é o julgamento? O dia do julgamento? Além ou para além do milénio? Isto é, alguma esperança para essas outras pessoas que não estavam em Cristo? Por isso, então, vamos ver, responder a essas três perguntas hoje. Primeiro qual é a condição daqueles que morreram? O estado daqueles que morreram. E para isso, quero que virem, se faz favor, para Salmos 146. Salmos 146. E vamos ler então versículo 4. Versículo 4. Salmos 146, versículo 4. Diz assim: sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Queridos irmãos, está a falar aí, quando as pessoas morrem, sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Sim, quando morremos, o corpo, a carne, se torna de volta ao pó. E sai-lhes o espírito. É o espírito uma alma? Não. Porque diz, quando fomos criados, nos tornamos uma alma vivente. Passamos a ser uma alma vivente. Podem ler isso em Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2. Deus criou os animais, tornaram-se almas, ou seres viventes, ou almas viventes. E também diz, como podem ver em Gênesis 2, quando criou o homem, que também se tornou uma alma vivente, um ser vivente. Isto é, um ser vivente é uma alma. Uma alma é um ser vivente, um ser que vive, é uma alma. A alma é um ser que vive. E, por exemplo, quando uma pessoa morre, a memória, as experiências, as características dessa pessoa toda, o que faz com que essa pessoa, esse corpo, tenha entendimento, é o espírito do homem no homem. E esse espírito do homem é como se fosse, digamos assim, uma gravação. Então, uma gravação do que essa pessoa diz, falou, a memória das experiências, do caráter dessa pessoa, da personalidade dessa pessoa, é gravado nesse espírito. E Deus guarda esse espírito. Quando Deus ressuscita e cria um novo corpo,
esse espírito é posto dentro desse corpo, então essa pessoa vive de novo e torna-se então a ser uma alma vivente. Deixe-me explicar isso de uma maneira muito simples. Por exemplo, este sermão, vocês estão a ver, está a ser gravado. Pode ser gravado, vocês podem vê-lo, podem pô-lo num DVD, podem pô-lo, por exemplo, no YouTube e podem pôr em várias coisas. Depois põem no vosso computador ou no vosso telefone inteligente, digamos assim, avançado, e então esta gravação podem ver outra vez. Torna-se, digamos assim, está a tocar a gravação e vocês veem a gravação disto. Mesma coisa como o homem, temos um corpo. E quando morremos, o corpo morre. A gravação mantém-se. Quando Deus cria um corpo novo, ressuscita-nos com um corpo novo, põe essa gravação de volta no corpo, de volta, digamos assim, deste corpo novo, desta máquina, e então tornamos-nos a ser um corpo vivente de novo, depois da ressurreição. É uma, digamos assim, é uma comparação muito simples, mas é uma comparação que podemos começar a entender um pouco. O ponto é que a alma vivente morre. A alma vivente morre. O espírito é guardado, sim, como vemos aqui. Sai-lhes o espírito e Deus guarda o espírito. O espírito do homem guarda. Até ter um corpo novo e põe esse espírito, digamos assim, nesse corpo novo, nessa máquina nova. Vejam, por exemplo, aqui em Ezequiel, capítulo 18. Ezequiel, capítulo 18. Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Diz assim: Eis que todas as almas são minhas. Todos os seres viventes pertencem a Deus. Como a alma do Pai, o ser vivente do Pai, assim como a alma do Filho é minha. Todos os seres viventes pertencem a Deus. A alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. A alma vivente que pecar vai morrer. E todos nós pecamos. Por isso morremos. Vejam também no versículo 20 do mesmo capítulo, Ezequiel 18. Diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. Queridos irmãos, isto é o ensino direto, uma explicação direta, bíblica, claro. É o que a Bíblia diz, claro. Não há possibilidade de interpretação falsa. É o que a Bíblia diz. A alma que pecar, essa morrerá. A alma morre. Não é o que eu digo, é o que a Bíblia diz. Queridos irmãos, temos que ir sempre à Bíblia. Temos que ler da Bíblia. É o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, a alma que pecar, essa morrerá. Por isso a alma não é imortal. A alma não é imortal. Mas existe um espírito, como vimos, como lemos há pouco, em Salmo 146, que se chama o espírito do homem no homem. Vejam em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. E diz assim: Por qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o seu próprio espírito que nele está? O espírito do homem no homem dá à mente do homem a capacidade de compreender ou saber as coisas do homem. Vejam, por exemplo, é como um computador. Um computador tem a sua memória, que é, por exemplo, a chip, que tem lá dentro a memória. Essa memória, digamos assim, que a parte do computador que faz a processão, digamos assim, é o cérebro. E tem essa memória. Mas não faz nenhuma processão a não ser que tenha um programa dentro.
esse programa faz com que o computador faça isto ou aquilo ou outra coisa diferente. O espírito do homem é a capacidade do homem estar programado a entender, a conhecer as coisas do homem. Por exemplo, o cão sabe as coisas do cão. Porquê? Porque foi programado para saber as coisas do cão. O leão sabe as coisas do leão. Porque foi programado, pré-programado, para saber as coisas do leão. Um pássaro, quando nasce e aprende facilmente a voar, porque foi programado, pré-programado, a fazer essas coisas. O homem é pré-programado a ter os conhecimentos do homem, ser capaz de aprender, ter a mente do homem, apreciar música, apreciar poemas e poesia e fazer pinturas e coisas. Tem capacidades humanas que são únicas do homem. É o espírito do homem no homem que dá esta capacidade ao homem. Mas ao mesmo tempo o espírito do homem, digamos assim, é a gravação da personalidade, das experiências, do que a pessoa aprendeu, do que a pessoa não aprendeu, do caráter desse homem. Esse espírito do homem é isso. É o que dá esse entendimento ao homem. E faz por isso que o cérebro do homem seja muito superior ao cérebro do animal ou do macaco. Porquê? Porque o macaco foi programado para ser um macaco. Mas o homem tem o espírito do homem que lhe dá ou sabe as coisas do homem, que dá esta capacidade de pensar como um ser humano. É o que Deus nos deu, o espírito do homem. Igualmente, diz assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. E por isso Deus nos dá o seu Espírito através do arrependimento, através do batismo, através da unção das mãos, nos dá o seu Espírito para podermos ter o entendimento das coisas de Deus. É o que a Bíblia diz aqui no capítulo 11, 2 Coríntios. Capítulo 11 de Coríntios 2, de 1 Coríntios capítulo 2. Vejamos também aqui, em Eclesiastes, capítulo 9. Provérbios e depois Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5. Diz assim: Eclesiastes 9, versículo 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer. Porquê? Porque é um ser vivente, tem o espírito do homem no homem, tem conhecimentos do homem e sabem que vão morrer. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Porquê? Porque a gravação foi separada do corpo. A gravação só trabalha na máquina. Não trabalha quando está separada. Tem potencial de vir a viver dentro da máquina, digamos assim. O espírito do homem tem potencial de viver dentro de um corpo do homem, mas quando o espírito do homem é simplesmente uma gravação. Não é a vida, não é uma alma, não é um ser vivente. O ser vivente é quando o espírito do homem entra dentro da cabeça do homem, dentro do corpo, que torna-se então um ser vivente. O espírito do homem dentro do corpo do homem. Por isso, controlamos a nossa mente, controlamos isso tudo para aprendermos as coisas do homem. Diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Mas o ponto aqui é que os mortos não sabem nada. Estão mortos, estão a dormir. Estão a dormir. É o que Jesus Cristo diz, e é o que Paulo também diz, que quando estamos a dormir, os que somos cristãos, estamos a dormir em Cristo, com a esperança de que Cristo nos ressuscitará quando Ele voltar. Vejam, por exemplo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 15, que diz assim:
Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, isto é, aos que estão mortos, os que estão a dormir, para que não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Sim, porque temos esperança. Esperança que é por causa de que Jesus Cristo morreu por nós, não pecou, ele então vai ser, por causa do sacrifício dele, vamos ser ressuscitados. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, através de Jesus Cristo, trará aos que dormem em Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Por isso, vamos ser ressuscitados. Continuando assim no versículo 15. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum procederemos, os que dormem. Por isso, não vamos mudar para ser seres espirituais antes das pessoas serem ressuscitadas. As ressuscitadas vão ser ressuscitadas primeiro para seres espirituais e depois nós seremos transformados para seres espirituais, isto é, aqueles que estão em Cristo, que chegaram a um certo conhecimento, uma certa experiência, uma certa habilidade, que estão prontos para essa, digamos assim, transformação. Também vejam, por exemplo, em João capítulo 3, versículo 13. João 3, versículo 13. João 3, versículo 13, diz o seguinte. João 3, versículo 13. Diz: ora, ninguém subiu ao céu. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que lá desceu, a saber, o Filho do Homem. O Filho do Homem desceu do céu. Sim, há certas pessoas que dizem, não, Jesus Cristo só existe quando ele nasceu. Não, diz que ele desceu do céu. Existia antes, desceu do céu. E foi gerado como um homem. Desceu do céu. Mas ninguém subiu ao céu, exceto Jesus Cristo, que depois de morrer, subiu ao céu. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que agora está claro, está no céu. E por isso, nenhum homem está no céu até à ressurreição. A ressurreição, isso é outra coisa. Depois de ser ressuscitados, é outra coisa. Mas agora, nenhum homem subiu ao céu. Estão mortos. Estão a dormir. Não estão a viver em sítio nenhum. Não estão a viver no céu. Por isso, o Abraão, foi o que Jesus Cristo disse, ninguém subiu ao céu. O Abraão não tinha subido ao céu. Por isso, o céu não é uma recompensa. Não é uma recompensa quando morremos. Porque a nossa recompensa é a terra. A nossa recompensa é a terra. Vejam em Mateus capítulo 5, 5. Mateus capítulo 5, versículo 5. Diz assim. Mateus capítulo 5, versículo 5. Diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A nossa herança é a terra, não é o céu. Até o Deus Pai virá para a terra. Vejam, por exemplo, em Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21, ao fim da Bíblia, penúltimo capítulo da Bíblia, diz assim, Apocalipse 21, versículos 1 a 3. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então vi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. O Deus Pai virá para a terra e estará na terra com os homens. O ponto, queridos irmãos, é que vai haver uma ressurreição.
vai haver uma ressurreição. Mas os mortos estão mortos. Vai haver uma ressurreição. Vejam comigo, se faz favor, em João, capítulo 5. João, capítulo 5. João, capítulo 5. Versículo 28 a 29. João 5, 28 a 29. Diz assim: Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Todos! Não só os justos, mas os justos e os injustos. Todos ressuscitarão, porque Jesus Cristo morreu e ressuscitou para todos os homens. Todos ressuscitarão. Os que fizeram bem, para a ressurreição da vida. Os que fizeram bem, os que se arrependeram, os que são em Cristo, serão ressuscitados para a ressurreição da vida. Isto é a primeira ressurreição. Com Cristo. Quando Cristo vier, então eles vão ser ressuscitados na primeira ressurreição, a ressurreição da vida. E os que não fizeram mal, isto é, os que ainda não se arrependeram, que não vivem de uma maneira diferente, que não foram receberam o Espírito Santo de Deus, e por isso esses, para a ressurreição do juízo. A ressurreição do juízo. Então vai haver, após o milénio, a primeira ressurreição vai ser a ressurreição da vida. Os outros depois, ressuscitarão depois, 1000 anos depois. É como vem no Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20. Diz assim, versículo 4. Vi também os tronos, que assentados naqueles, quais foi dada a autoridade de julgar. E depois continua a ler, assim, ao fim do versículo 4, diz assim, e viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Isto é, essas pessoas estarão na primeira ressurreição, viverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Os restos de mortos não viveram até que se completassem os 1000 anos. Primeiro, a primeira ressurreição. A ressurreição, como lemos aqui, a ressurreição da vida, como lemos em João 5. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida. Essa será quando Cristo vier. 1000 anos depois, após o milénio, vemos aqui, os restantes dos mortos não reviveram até se completassem os 1000 anos. Até que se completasse o milénio. Os restos mortos. Aqueles que praticaram o mal, que não se arrependeram, para a ressurreição do juízo. A ressurreição do juízo. Por isso, queridos irmãos, quantas pessoas é que vão estar na primeira ressurreição e quantas pessoas é que vão estar na segunda ressurreição? Ora, não sabemos quantas pessoas. A Bíblia não diz exatamente quantas pessoas. Há várias teorias, mas isso não interessa. O que interessa é o que a Bíblia diz. O ponto é que, talvez a pergunta seria diferente. Seria a maioria ou a minoria que vai estar na primeira ressurreição? Ou será a maioria ou a minoria que está na segunda ressurreição? Isto é, a primeira ressurreição, a ressurreição da vida, vai ser uma grande quantidade de pessoas ou vai ser, de uma maneira geral, uma minoria? E a segunda ressurreição, após o milénio, vai ser uma minoria ou uma maioria? Qual é que vai ter mais pessoas? A da vida, a primeira ressurreição, ou a segunda ressurreição, que é a ressurreição do juízo? Qual é que vai ter mais pessoas? Ora, vamos ver então uma revisão breve da história da humanidade. Vê-se que nos primeiros 1600 anos, ou cerca disso, isto é, desde o Adão até ao dilúvio, cerca de 1600 anos. Isto é, cerca de 4000 anos antes de Cristo até 2400 ou mais ou menos à volta disso, antes de Cristo. Vemos aí em Gênesis capítulo 6, Gênesis capítulo 6. Vejam comigo. Gênesis capítulo 6, que é a história do dilúvio aí.
Gênesis capítulo 6, e diz o seguinte, versículo 5. Gênesis capítulo 6, versículo 5 diz assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal, todo o desígnio do seu coração. E depois vejam no versículo 8. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Então, quantos eram os justos e quantos eram os injustos, digamos assim? Qual era a maioria e qual era a minoria? A minoria era Noé e a sua família que foi salva no dilúvio. A maioria foi o resto do mundo, pré-dilúvio, que eram todos injustos. E vê-se aqui, por exemplo, durante o período de cerca de 1600 anos, entre a criação de Adão até o dilúvio, que a maioria estaria então na ressurreição do julgamento, na segunda ressurreição, na ressurreição do juízo. A minoria, que seria, digamos assim, o Abel, o Enoque, o Noé, que temos conhecimento, e talvez outros, mas pelo menos esses três, que é uma minoria, vai estar então na ressurreição da vida. Por isso vemos que durante os primeiros 1600 anos, após a criação de Adão, até o dilúvio, a maioria estaria na segunda ressurreição. A minoria, alguns, talvez se possa contar com os dedos de uma mão. Talvez mais, não sabemos. Mas é uma minoria. Vão estar na ressurreição da vida, que é a primeira ressurreição. Então o que é que se passa do período depois do dilúvio até o período de Josué? Isto é, do dilúvio, vemos cerca de 1000 anos, um período de cerca de 1000 anos. Depois do dilúvio até o período de Josué. Isto é, desde quando houve o Abraão, depois houve os israelitas, depois houve o período que estiveram no Egito, e depois desse período foram por 40 anos e então foram para a Terra Prometida. Um período de cerca de 1 milénio, de 1000 anos. Quantas pessoas é que foram justas durante esse período? Quantas pessoas é que estariam então na primeira ressurreição durante esse período? Talvez o 100, talvez o Abraão, sim, certamente o Abraão, talvez, certamente o Abraão, a Sara, o Isaac, a Rebeca, o Jacó, a Raquel, o José, o Moisés, o Arão, o Josué, mas quantos mais? Não sabemos. Mas esses, claramente, estão descritos na Bíblia. Quantos é que eu disse? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Enumerei 11. E talvez alguns mais. Não sabemos. Por exemplo, daqueles que saíram do Egito. Quantos dessa geração é que Deus esteve contente com eles? Daqueles que tiveram 40 anos, morreram 40 anos no deserto. Dessa geração, quantos é que Deus esteve contente com eles? Praticamente só alguns. Moisés, o Arão e outros. O Josué, o Caleb. Sim, Caleb é o outro aí. Quer dizer, são muitos poucos, é uma minoria. Não sabemos exatamente quantos, mas estou a dizer que é uma minoria. Porque a maioria morreram no deserto e Deus não estava contente com eles. Vê-se que então foi uma minoria durante os primeiros 1600 anos até o dilúvio, uma minoria. É como um bocadinho de sal no seu prato de comida. Depois também vemos que durante os seguintes milénios, entre o dilúvio até Josué, foi também uma minoria, alguns, como só uns pingos de sal no prato. E depois, nos próximos, digamos assim, 1400, 1500 anos, desde Josué até quando Paulo escreveu o livro de Romanos. Quantas pessoas? Vê-se Israel como uma nação, vê-se o rei David,
Mas a maioria dos reis foram o caminho errado. Pois aos profetas, sim, aos profetas, há certas pessoas que de facto viveram o caminho correto, mas a maioria dos israelitas, Deus não esteve contente com eles. A maioria dos israelitas, Deus claramente não esteve contente com eles. A maioria praticaram o mal e por isso estariam na ressurreição do juízo. A minoria, alguns, como uns bocadinhos de sal no prato, é os que estariam na ressurreição da vida. E vemos assim, por isso, desde o tempo de Adão até o tempo de Cristo, até o tempo que Paulo escreveu o livro de Romanos, a maioria dos israelitas e a maioria da humanidade não praticou a justiça. Foram injustos. A maioria da humanidade estaria no grupo daqueles que praticaram o mal. E por isso estaria na segunda ressurreição, aquela depois do milénio. Vejam como Paulo descreveu isto em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Vamos então a ver no versículo 1. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus, a favor deles, são que sejam salvos. Mas como vimos, a maioria deles, a grande maioria deles, não praticaram o bem, praticaram o mal. Mas a boa vontade de Paulo aqui, na maneira que ele está a dizer, e a minha súplica a Deus, a favor deles, são que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, procuraram estabelecer a sua própria. Não se sujeitaram à que vem a Deus. Sim, houve muitas pessoas que queriam seguir a Deus, fizeram adorações a vários deuses, ou mesmo a Deus próprio e tudo, mas não com conhecimento. E praticaram o mal. Porquê? Porque não conheceram a justiça de Deus. E por isso praticaram o mal. Porque só a justiça de Deus é que é o bem. E eles procuraram a sua própria justiça. Sim, procuraram fazer justiça, mas a sua própria justiça, o seu entendimento, que eles pensavam que era justo. Mas perante os olhos de Deus, praticaram o mal, praticaram a iniquidade, porque não era a justiça de Deus. E por isso não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. E por isso praticaram o mal. Vê-se assim que Paulo foi muito claro. Diz assim, porque lhes dou testemunho, como acabei de dizer, desconheceram, versículo 3, porque o fim da lei é Cristo, o propósito da lei, o propósito do conhecimento, Cristo, ao fim de contas, é o cumprimento da lei completo, para a justiça de todo aquele que crê, e que por isso que siga os ensinamentos de Cristo, e da lei, e dos ensinamentos de Cristo que Ele nos deu, porque Ele seguiu e de ser um exemplo dele. E como vê-se aqui, depois... continua aqui a ler-se e vê-se então no versículo 8, diz assim, como se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é a palavra da fé que pregamos, e depois continua a dizer que essas pessoas diz que tentaram fazer coisas, mas que não entenderam. Não entenderam. Podem ler aqui Romanos 10, vê-se que essas pessoas não entenderam, o entendimento não estava claro para eles. Eles estavam cegos, foram cegos. Vem, por exemplo, aqui em Romanos capítulo 11, versículo 7, que diz assim, Romanos 11, versículo 7, que diremos, pois, que o que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais, o resto de Israel. Alguns, a eleição, sim, alcançou. Alguns que foram eleitos por Deus, que foram escolhidos por Deus, como Abraão, foi chamado, escolhidos por Deus, foi especificamente chamado, escolhido. Outros tiveram um espírito especial, como Caleb, o Josué, aqueles que foram chamados, aqueles eleitos, que poucos. A maioria, diz assim, mas os mais foram endurecidos. Vê-se aqui em Romanos capítulo 11, versículo 7.
Como está escrito, Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia 2. Deus deu a essas pessoas um coração endurecido, deu a essas pessoas um espírito de entorpecimento, olhos para não ver, isto é, estavam cegos. E por isso, se estavam cegos, não podiam entender a verdade. E por isso, é Deus justo, porque eles estejam perdidos? Não, não. Porque eles irão para a ressurreição do juízo, vão entender a verdade perante o juízo e vão ter conhecimento da verdade e então podem se arrepender durante o período do juízo. Vejam aqui também o que se passa. Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, versículo 11 e 12. Marcos 4, capítulo 11 e 12. Diz assim. Vamos ler então do versículo 10 para ter o contexto aqui. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. E Jesus lhes respondeu: a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Mas aos de fora, tudo o que se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Jesus Cristo disse: essas pessoas estão a ver, estão a ouvir, mas não percebem. Estão a ouvir e não entendem. Porquê? Para que não se venham a converter. Queridos irmãos, é o que Jesus Cristo diz. As pessoas estão cegas, não estão a entender, a maioria não entendem, para que não venham a converter-se. E para que não haja perdão para eles ainda. É o que basicamente está a dizer. Porquê? Porque Deus faz tudo no seu tempo. Todos nós pecamos. Todos nós. Mas Ele escolhe alguns para se arrependerem agora e escolhe os outros para se arrependerem mais tarde. É decisão dele quando é que Ele vai abrir os olhos das pessoas. Ele, pela sua misericórdia, está a abrir os olhos de alguns de vocês que estão a ouvir este sermão. É decisão dele. É a justiça dele. Os outros, ele abrirá os olhos noutra altura. Quando ele decidir. Vejam, por exemplo, em Gênesis, capítulo 3, versículo 22 a 24. Gênesis, capítulo 3, versículo 22 a 24. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor por isso lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra que foi tomada, e expulsou o homem. Entendem? Porque o homem tem capacidade de conhecer o bem e o mal. Sim, tem esta capacidade. Mas Deus diz aqui, para que o homem não estenda a mão e tome também da árvore da vida, isto é, para que tenha a vida eterna. Por isso, o Senhor lançou para fora do jardim do Éden.
a fim de lavrar a terra que foi tomada. Porquê? Para que não estenda a mão e torne também a árvore da vida e coma e viva eternamente. Deus não quer que a maioria da humanidade, neste momento, tome da árvore da vida. Mas é o desejo de Deus que toda a humanidade se arrependa e se converta. Mas Deus decide quando. É decisão dele quando. Vejam comigo em João, capítulo 6, 44. João 6, 44. As pessoas não entendem isto, mas é muito importante saber e entender. E se você entende, é porque Deus lhe está a dar esse entendimento. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Entendem? Ninguém pode vir a Cristo, ninguém pode ser um verdadeiro cristão. Sim, há muitas pessoas que dizem que são cristãos, mas ninguém pode de verdade, verdadeiramente, vir ao verdadeiro Cristo, a não ser que o Pai o trouxer. A não ser que seja chamado pelo Pai. A não ser que seja chamado pelo Pai. O mundo cristão não entende isto, de maneira geral. Não entendem que têm de ser chamados. É uma chamada especial, é uma honra ser chamado pelo Pai. Sim, muitos são chamados, mas poucos respondem e poucos vão ser eleitos. Porquê? Ou escolhidos. Porquê? Porque não respondem. Sim, a maioria do mundo não é chamado. Mas há mesmo assim, há muitos que são chamados. Mas desses que são chamados, poucos vão responder à chamada. Do mundo inteiro, a maioria não vai ser chamado. Mas entre os que vão ser chamados, vão ser muitos. Mas mesmo entre os muitos, vão ser ainda menos que vão responder. Menos, um pouco, um bocadinho. Vejam em Mateus, capítulo 20. Mateus, capítulo 20. Mateus, capítulo 20. Versículo 16. Assim os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Queridos irmãos, hoje não é o dia de salvação para a maioria da humanidade. Hoje não é o único dia de salvação. O dia de salvação para a humanidade há de vir, que vai ser durante o período do julgamento, do juízo. Voltamos então em Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, onde estávamos há pouco, e vejamos então versículo 25 e 26. Vimos que o desejo de Paulo é que essas pessoas todas viessem a ser salvos. Mas ele disse que estão cegos, estão endurecidos, têm um espírito de entorpecimento. Mas vejam então no versículo 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. A maioria do mundo não conhece este mistério. Que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. Queridos irmãos, o plano de Deus foi planejado por Deus para que todo mundo seja salvo. Mas Deus, primeiro, está a trazer uns gentios para a salvação. Os israelitas, alguns israelitas e alguns gentios. Através de Cristo. E depois, da primeira ressurreição, essa será a ressurreição da vida, eles vão reinar com Cristo por 1000 anos, pelo milénio. Depois do milénio, o resto da humanidade, o resto dos israelitas, o resto dos gentios vão ser ressuscitados
à ressurreição do juízo, que é o significado do 8º dia, após o milénio, que é a festa representada pela festa dos tabernáculos. O 8º dia é o propósito do 8º dia. O significado do 8º dia é a ressurreição do julgamento. Vejam comigo, se faz favor, em João, capítulo 8. João, capítulo 8. João, capítulo 8, versículo 3, diz assim: Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Disseram-lhes os mestres: a mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, e como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E como sabem, todos fugiram. Então vejam no versículo 15. Diz assim: Não julgais segundo a carne, eu ninguém julgo. E depois, continuando até o versículo 16, diz assim: Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Jesus Cristo vai julgar. A ele é dado o julgamento. Mas não julgou quando era um homem. Vai julgar como um ser espiritual, como o nosso Salvador, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que vai reinar, e depois do milénio vai ser o julgamento do juízo. E então ele julgará, mas julgará um juízo verdadeiro, um juízo justo. Vejam também Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25. 22 a 24. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do meu Senhor. Chegando, por fim, o que receberam um talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Vê-se aqui uma condição do julgamento. E então, continuando mais tarde, diz assim, versículo 31, diz assim: Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, porque ele tem uma parábola aqui, dar um exemplo, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. O Filho do Homem é Jesus Cristo. E todas as nações serão reunidas na sua presença, Jesus Cristo. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. Isto é um julgamento. É uma separação, é um julgamento. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de seu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Vai ser Jesus Cristo que vai separar e que vai julgar. E que vai fazer, através do julgamento, que vai ser um processo, e vai separar as pessoas. As pessoas vão ser ressuscitadas e então vão ser julgadas, e vai fazer esse julgamento. O julgamento, está claro, começa na igreja, mas vai se espalhar para todo o mundo. E então vemos que em Apocalipse capítulo 20, vamos ler Apocalipse capítulo 20, versículo 1 a 4. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou
o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, prendeu por muitos anos, lançou no abismo, e vi também tronos, e nestes sentados aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Quem é que vão estar nestes tronos? Vão estar os santos, os ressuscitados, que vão julgar debaixo de Cristo. Cristo, o Rei dos Reis. O Cristo vai ser, digamos assim, o julgador supremo, e os anjos vão julgar debaixo de Cristo. Porque até diz noutro local, como se devem lembrar, vocês vão julgar os anjos, até vamos julgar até os próprios anjos. E por isso as pessoas vão julgar, os santos, os ressuscitados vão julgar. Vi alguns das armas decapitados, e diz assim, viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Vai haver um julgamento. Então, depois dos 1000 anos, vai ser esta ressurreição. Então vê-se essa ressurreição aqui no versículo 11, que diz assim, vi um grande trono branco, e aquele que nesse se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé, diante do trono. Então se abriram os livros da Bíblia. Os livros da Bíblia. Ainda outro livro, o livro da vida. Foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme se achava escrito nos livros. E foram julgados, porque viveram de novo, seres físicos, foram julgados, arrependeram, vieram a saber, a conhecer a verdade, alguns se arrependeram, outros não se arrependeram, conforme as obras que fizeram durante a vida, ressuscitaram e por isso tiveram de se arrepender e fazer correções, ajustes na vida, e então foram perdoados ou não perdoados, receberam o Espírito Santo de Deus ou não, e então foi-lhes dado o livro da vida para poderem viver eternamente depois. Vemos que o livro da vida foi aberto e então houve esta ressurreição de juízo para serem julgados. Isto é o que descreve no Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. Vem aqui Ezequiel, capítulo 37, descreve esta ressurreição. Ezequiel, capítulo 37, que é na visão do vale dos ovos secos. Diz assim, veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Eu respondi, Senhor Deus, tu sabes, eu não sei se estes ossos todos, multidão, milhares de ossos todos, que é a maioria, como eu estava a descrever, a maioria, vão viver? Eu disse, Deus, tu sabes. Então me disse, profetiza a estes ossos, disse, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. O Espírito do homem no homem. Aquele Espírito, aquela gravação que me ensinei. Vocês vão ser ressuscitados, vão ter um corpo novo e farei entrar em vós o Espírito do homem e vocês vão viver. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós. Queridos irmãos, é carne. São seres físicos. Carne. Sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito do homem, como eu descrevi. E vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Vão ter conhecimento de quem é Jesus Cristo. Nunca tiveram esse conhecimento. A maioria da humanidade. Várias religiões que existem aí, muçulmanos, hindus e outros, nunca conheceram Jesus Cristo, o verdadeiro Jesus. Os homens que viveram antes do dilúvio, os homens que viveram do dilúvio até hoje. Milhares de pessoas nunca conheceram o verdadeiro Cristo. Milhares. E sabereis que eu sou o Senhor. Porquê? Vão ser ensinados, vão ser educados, vão saber a verdade. Então profetizei segundo me fora ordenado. Então eu fiz isso. Diz assim, enquanto eu profetizava, então houve um ruído, um barulho de ossos que batia contra os ossos e se juntaram osso a osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles. E cresceram as carnes e se deu a pele sobre eles. Mas não havia neles o Espírito do homem no homem.
Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem. E diz, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos ao Espírito e assopra sobre estes mortos para que vivam. Assopra o Espírito da vida. E então veio este Espírito, o Espírito do homem no homem. E então ficaram a ser seres viventes. Voltaram a ser almas. Profetizei, versículo 10, como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles. Isto é, o Espírito do homem entrou neles. E viveram. E se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse, filho do homem, estes ossos são todos a casa de Israel. Eis que me disseram, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Toda a casa de Israel. Todos, bons e maus, todos os maus que foram, todos praticaram mal, mas mesmo algumas pessoas foram bondosas um bocado, foram mais gentis, etc., mas não tinham a justiça de Deus. Outros foram mesmo péssimos, todos foram ressuscitados. Diz assim, toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos secaram, pereceu a nossa esperança. Estamos de modo todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém, em vós o meu Espírito, isto é o Espírito de Deus. Porquê? Porque vão ser ensinados a palavra de Deus, vão se arrepender, vão ser batizados. E após o batismo, vão ter a unção das mãos e vão receber o Espírito Santo de Deus, conforme de acordo com as condições que Deus deu. E diz assim, e vivereis, e vos estabelecerei a vossa... Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Vê-se assim que vão viver de novo e vão receber. E não vão ser só as casas de Israel, porque Jesus Cristo disse aos de Nínive e a rainha de Sheba e aos outros, disse, com esses dessa geração vão acusar vocês, vão estar todos juntos ao mesmo tempo. Podem ler isso em Mateus 11 e 12. Vão estar todos juntos e vão todos voltar a viver e vão então ser julgados. Queridos irmãos, este é o significado do oitavo dia. O oitavo dia é que os mortos estão mortos. A maioria das pessoas não foram justas, como vimos. A maioria do mundo não foram. Essas pessoas vão ser ressuscitadas na ressurreição do juízo, depois do milénio. Durante esse período, certo período, uns certos anos, Deus os vai ensinar, vão saber a verdadeira verdade, vão então ter um verdadeiro conhecimento da verdade. Não vai haver Satanás a os confundir e então vão saber a verdade. Alguns se vão arrepender, vão receber o Espírito Santo de Deus e então vão ter o nome deles escrito no livro da vida. Este é o grande significado do oitavo dia. Depois disso, vai haver o período em que toda a terra será queimada. Depois dessas pessoas serem arrependidas, toda a terra queimará. E então os injustos morrerão no lago do fogo que cobrirá a terra. Queridos irmãos, devemos dar graça a Deus que temos um grande plano. Temos um grande plano para a humanidade. Graças seja a Deus que vai haver um plano em que Ele vai salvar a maioria do mundo. A maioria que não tinha esperança. Como lemos em Ezequiel 37. Vão ser ressuscitados na ressurreição do juízo, vão ser julgados, vão ser dados uma esperança, vão ser dados um período para provarem um próprio arrependimento e depois vão-se dar o livro da vida. O nome deles será escrito no livro da vida para poderem viver eternamente. E depois disso, então, o planeta Terra vai todo ser queimado, todo o pecado será destruído, como leem ao fim do livro do Apocalipse,
E depois disso vai haver um novo céu, uma nova terra, em que Deus Pai vai vir para a terra e vai trazer a Nova Jerusalém, e vai haver um mundo para lá disso, com coisas excitantes que nem temos um completo conhecimento, porque Deus não nos diz exatamente o que vai acontecer depois, mas dá certas indicações. Mas vemos que o último dia é um dia, o 8º dia. Este 8º dia após o milénio, após a festa de tabernáculos, tem um grande significado. E o significado deste dia é que vai haver esperança para a maioria da humanidade que nunca soube a verdade. Graças a Deus, podemos dar a graça de Deus, que Ele nos dá este grande plano de salvação que nos é indicado, que nos é instruído através dos dias santos, das festas de Deus que Ele nos dá. Queridos irmãos, espero que tenham tido e que tenham uma boa festa de tabernáculos e que tenham tido essa boa festa e que apreciem também o 8º dia, o significado do 8º dia. Se vocês não entendem bem o significado dos dias santos de Deus, sugiro que leiam e que peçam a nossa literatura ou guia de estudo acerca dos dias santos, que é a esperança para a humanidade, como eu descrevi nesta descrição do 8º dia, que é, digamos assim, a conclusão deste plano de salvação de Deus para a humanidade. Até a próxima, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos.